Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Vou ler dos versículos 1 ao 17. Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão e Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais e Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadaque, Sadaque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Senhor, fala ao nosso coração. Revela-nos, ó Pai, a Tua vontade, como acabamos de ler na Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração e, consequentemente, à nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Maldição hereditária. Esse foi um tema muito complexo, falado na década de 80. Década de 80 e 90 trouxe alguns temas, assim que ganhou uma proporção enorme. Dente de ouro. Nem vou perguntar aqui se alguém ganhou esse negócio. Dente de ouro. Pá! Era a febre do dente de ouro. E aí era uma febre de batalha espiritual. Seminário de batalha espiritual. E um desses temas era esse, maldição hereditária. E aí o camarada estava passando por um problema, ficou desempregado. E ele falava assim, caramba, estou desempregado, é porque meu tataravô em 1814 roubou uma galinha da vizinha. E aí, de lá para cá, a minha geração tem uma maldição. E meu bisavô
também passou por dificuldade, o meu avô, o meu pai, e eu estou pagando por aquilo que o meu tataravô fez lá atrás em 1814, quando roubou uma galinha do vizinho. E eu me pergunto, maldição hereditária, isso existe? Nós percebemos que Deus é Deus de geração em geração. Esse texto ele fala sobre a bênção de Deus que perpassa as gerações e como Deus é Senhor e como Deus cumpre a sua vontade ao longo das gerações. Você percebeu? A gente leu aqui um versículo, o versículo 17, ele mostra isso para nós, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14, ou seja, a gente vê um Deus que é Senhor ao longo da história, e durante toda a história da humanidade, Ele rege o universo. E aí talvez você se pergunte assim, ok pastor, mas e esse negócio de maldição hereditária existe ou não existe? Eu preciso dizer uma coisa para você muito séria. É que até mesmo aqueles que não conhecem a Jesus, você sabia que eles desfrutam da graça de Deus? Como assim, pastor? Agora o senhor me pegou. Existe uma graça que a gente chama de a graça para a salvação. Existe a graça, a qual nós chamamos de graça comum. Qual a diferença de uma para outra? A graça para a salvação, ela promove em nós uma redenção para que nós venhamos a crer em Cristo Jesus e sermos salvos, e essa aplicação da salvação através da obra do Espírito Santo na nossa vida, nos levando a um arrependimento profundo e verdadeiro, que culmina numa salvação, é operosa na nossa vida. Mas existe a graça comum. Que graça comum é essa? Pensa comigo. Imagina que esse terreno que a gente está não é um terreno, mas na verdade é uma fazenda. E a gente planta milho aqui. E a Jane, que é a nossa vizinha do lado, que não é crente, planta soja. E aí, ontem, a gente estava em Bananal, choveu, mas não sei se aqui choveu, mas digamos que tenha chovido. Ontem, às 5 horas da tarde, caiu uma chuva sobre o Rio de Janeiro. E nós que estávamos orando pela chuva, Senhor, derrama chuva, porque está muito seco, a nossa plantação precisa crescer, tal. Deus derramou a chuva, que caiu sobre nós, sobre a nossa plantação. Mas a chuva caiu na plantação da nossa vizinha? Sim ou não? Sim. Isso é o que é? É a graça comum. Deus, Ele abençoa ímpios, e se Deus não abençoasse até mesmo os ímpios, por conta do pecado, eles já teriam sido fulminados e destruídos. Até mesmo aqueles que não creem em Jesus, de alguma maneira, são beneficiados por Deus, porque Deus é um Deus amoroso e gracioso. E aí, eu quero responder a sua pergunta. Pastor, e esse negócio de maldição hereditária, existe ou não existe? Eu quero te dizer uma coisa. Há um caráter importantíssimo, um traço de caráter importantíssimo na pessoa de Deus. Deus é amor. Deus é graça. Deus é misericordioso. Quando a gente estuda sobre os atributos de Deus que revelam as características do seu ser, nós percebemos que o amor dele é expresso em tudo aquilo que ele faz. Logo, eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que talvez você tenha recebido uma má educação,
Talvez você tenha convivido com pais que tenham cometido pecado, e eu quero te dizer também, olha, você pode ser uma santa mulher de Deus, você pode ser um santo varão, mas se os seus filhos conviveram com você que é pecador, com você que falhou e errou, e isso não significa que os seus filhos vão pagar pelos preços do seu pecado. Na verdade, o que nós podemos de maneira categórica afirmar e de forma inquestionável, sem a menor sombra de dúvidas, é que nós, eu e você, que os nossos filhos, eles serão alcançados e conhecerão um Deus de amor. E que os planos e os propósitos de Deus, independentemente das gerações, independentemente do tempo, eles não serão frustrados. A vontade de Deus será estabelecida na minha vida, na sua vida e na história do povo de Deus. Que é isso que a gente está lendo aqui hoje, a história do povo de Deus, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Gente, que história é essa? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, o que isso significa? Vamos lá. Quando a gente pensa em genealogia, genealogia era algo muito importante para o povo judeu. A genealogia, hoje a gente tem, ontem a gente teve um problema no ônibus. Quase que a Tamires e o Josias não iam para o passeio. Por quê? Porque eles trouxeram a identidade, não era a identidade impressa dos filhos, e aí precisava da identidade. E aí, como comprovar que o Bernardo e a Manuela eram filhos deles dois? Hoje, nós temos documentos que certificam isso. No passado, como é que era isso? A genealogia. A genealogia mostrava de onde você veio. Quem era você? Quem é você? Eu sou filho do Luiz e da Maria. Então, a genealogia, ela estava intrinsecamente ligada à pessoa. Nessa cultura judaica, a genealogia não era somente um registro histórico, mas era uma maneira em que as pessoas afirmavam a identidade, a herança, a legitimidade. A genealogia, elas eram essenciais para manter essa pureza da linhagem. De onde você veio? Quem é você? E principalmente também do próprio Messias. Porque a gente vê, desde lá do início, que Jesus, ele tem uma raiz. Essa conexão, ela mostra que Jesus é um judeu legítimo, mas não somente isso, mas ele é também o herdeiro prometido lá no passado, lá no início das Escrituras, a qual, por exemplo, a mulher ouviu no Éden, olha, naquele proto-evangelho, depois que a mulher cometeu aquele pecado, o Senhor falou para ela, agora vocês vão sair daqui do jardim e tal, vocês não vão mais desfrutar da minha presença e tudo mais, você vai dar luz com dores, você vai ter que trabalhar, com o suor do teu trabalho você vai colher o teu pão, mas, vai comer o seu pão, mas da tua descendência virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Ela vai ferir o teu calcanhar, mas vai esmagar a cabeça da serpente. Está falando de Jesus, o filho de Eva, que da descendência de Adão e Eva viria aquele que iria esmagar a serpente. Que serpente é essa? O diabo. Então a gente começa a ver aqui, ao longo de todo o Antigo Testamento, a promessa de que viria um Messias, de que viria um restaurador, um redentor. E aí,
a gente vê aqui expressões que são importantíssimas para o judeu, como Jesus é o filho de Davi. Gente, o que significa chamar Jesus como filho de Davi? Mateus está fazendo aqui uma declaração importantíssima, falando da linhagem, da procedência do Cristo, de que ele era o Messias que havia sido prometido lá no passado. Se você ler em 2 Samuel capítulo 7, diz lá que Davi teria uma linhagem e que a sua linhagem teria um reino eterno. Olha só. Os judeus daquele primeiro século, do tempo de Jesus, eles estavam à espera de um Messias, de um Redentor, que seria descendente de Davi, que iria restaurar Israel, que iria estabelecer a paz, que iria instaurar um reino de justiça. E por isso, eu e você, e também aqueles judeus do primeiro século, chamarem Jesus de filho de Davi, é reconhecer que, olha, esse Jesus aí é aquele que ao longo da nossa história a gente tem ouvido falar, aquele que veio lá de Davi, quando ele ouviu a promessa de que por meio da sua linhagem Deus estabeleceria um reino eterno. Mas a gente viu aqui também uma outra expressão importantíssima para nós. Esse é o filho de Abraão. Abraão, gente, é uma figura importantíssima para o judeu. Não somente para o judeu, mas para nós cristãos e até mesmo, acredite você, para o Islã. Abraão, ele tem um lugar na história dessas grandes religiões monoteístas do mundo. Ele é conhecido como pai da fé. Abraão foi o primeiro a receber a promessa de Deus de que seria pai de muitas nações. A promessa que Abraão, que na época se chamava Abrão, ele recebeu, incluía a bênção de que todas as famílias da terra seriam impactadas pela sua descendência. Como que se Deus falasse assim: Abrão, da sua linhagem vai nascer aquele que vai abençoar todas as famílias, todos os povos da terra. Da sua linhagem eu vou fazer um grande povo. E é lindo o que é falado lá em Gênesis capítulo 12. Abraão, que não era pai, que a sua esposa era estéril e que já tinha 90 e poucos anos, se eu não me engano. O texto diz lá que, olha, a sua geração será tão grande, mas tão grande, que ela será como os grãos da areia da praia, impossíveis de serem contados. E da sua descendência, todas as pessoas, todas as nações da terra serão abençoadas. Então, Mateus está identificando aqui Jesus como filho de Abraão. E o que ele está fazendo? Ele está enfatizando de maneira muito forte que Jesus é o cumprimento dessa promessa feita lá em Gênesis 12. Ele não é apenas o Messias que Israel estava esperando, mas ele era a fonte de bênção para todos os povos. É Deus estendendo a graça para além das fronteiras daquele pequeno estado, aquele pequeno país, aquela pequena nação de Israel. Mas era Deus, olha, alcançando pessoas, nações, lugares, povos. É por isso que nós chamamos Jesus é o filho de Davi, Jesus é o filho de Abraão. A gente pode destacar essa dupla missão de Jesus. Ele é o rei messiânico, é aquele que viria, que cumpre as promessas feitas a Davi, mas ao mesmo tempo ele é aquele que cumpre uma promessa universal feita pelo Senhor a Abraão. Jesus, ele é o ponto central da história.
tudo culmina em Jesus. E aqui, a gente tira desse texto algumas lições que são preciosas para nós. É que Deus cumpre as suas promessas. Deus, Ele realiza, Ele traz à existência aquilo que Ele prometeu. Muitas vezes eu e você temos dificuldade de crer nas promessas de Deus. A gente fala assim, poxa, está demorando. Pô, o Senhor falou que me daria isso. Poxa, o Senhor me prometeu que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Poxa, o Senhor prometeu que eu poderia seguir em frente. Às vezes Deus coloca um sonho no nosso coração e a gente não tem a menor dúvida de que aquele sonho, aquele projeto é um projeto de Deus. E a gente entra no projeto, as coisas começam a acontecer e vem as dificuldades e a gente fala, cara, que isso? Mas Deus me falou, Ele colocou no meu coração. E aí você começa a duvidar, você começa a temer. Lembra de Pedro? Jesus olha para Pedro e fala, no meio daquela noite, no mar da Galileia, as ondas. E aí todo mundo no barco fala, é um fantasma! E aí é Jesus andando por sobre as águas. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim, vem andar por sobre as águas. E ele dá um passo, só que depois ele começa a afundar, porque ele não confia em Jesus. Entenda uma coisa, Deus cumpre as suas promessas. Você pode repetir isso comigo? Deus cumpre as suas promessas. Não duvide. Não duvide jamais do Senhor. Esse texto que a gente acabou de ler aqui é uma clara demonstração do cumprimento das promessas de Deus. A Bíblia, os textos que formam o Antigo Testamento estão repletos de ponta a ponta de promessas que Deus fez ao seu povo e que são fundamentais para que o povo pudesse entender a vinda do Messias. Por exemplo, você se lembra? Vocês vão sair do Egito. Pô, que isso? Vou preparar uma terra prometida para vocês. Pô, que isso? O povo sai, o povo é liberto, o povo anda pelo deserto. Ih, Deus não está com a gente não. Esse calorão, a gente não vai ter o que comer. E aí Deus manda o maná. O povo com medo. Não tem problema não, vou mostrar que eu estou com vocês. De dia uma coluna de nuvem. Gente, a gente tem que visualizar isso, a gente tem que fazer da nossa cabeça assim um estúdio hollywoodiano. Imagina, você no deserto, você na praia, não, na praia não, que praia tem água, no deserto. Tá, você vê, cara, para onde que a gente vai? Não, é só seguir a coluna de nuvem ali, ó. Grandona, olha ali, ó. E tu olha assim, cara, tipo um furacão, assim, rapaz, vamos lá. E de noite? Meu irmão, de noite é uma coluna de fogo. É ali, ó, é para lá que a gente vai. E o que essas colunas representavam? A presença de Deus conduzindo o povo. Mesmo diante das colunas de nuvem e fogo, o povo duvidava. Ah, Deus tirou a gente do deserto para a gente passar fome. Não, toma aí o maná. Aí depois de algum tempo comendo maná, tá enjoado desse negócio. Sempre a mesma coisa. A gente tinha um monte de comida boa lá no Egito. Só comendo esse maná velho, esse pãozinho aqui molhado, tá? Não. É interessante porque tem um texto, já preguei sobre ele aqui, que o povo levanta esses negócios e Deus toca fogo no arraial. Sabe por quê, gente? Deus é amor, Deus é graça, Deus é um Pai perfeito. Mas Deus é o justo juiz. E Deus, porque nos ama, muitas vezes, Ele fala, tá fazendo gracinha? Tá duvidando? Então tá bom. Então, vou botar de castigo. Vou botar de castigo, para aprender. E depois vai entender que eu sou Deus. E muitas vezes, Deus,
vem lapidar o nosso coração por meio de uma disciplina. E qual é o fim principal da disciplina? A absolvição, o crescimento, a saúde. A disciplina, ela deve promover em nós um fim perfeito, que nos leva a um crescimento, a um entendimento de que Deus é Deus. Deus muitas vezes alinha os caminhos do nosso coração, levando a gente para um deserto, para que a gente entenda, não, Deus de fato é Deus e Deus cumpre as suas promessas. Eu não posso duvidar das promessas de Deus. Eu quero te falar uma coisa muito séria. Aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, Ele vai cumprir. Eu e você somos alvo do amor de Deus. Deus está realizando uma obra ao longo da nossa história. Nós não podemos duvidar, nós não podemos temer. É verdade, sim, enfrentaremos lutas. É verdade, sim, passaremos por grandes problemas. É verdade, sim, muitas vezes nós seremos levados a lugares que a gente jamais imaginou. E a gente vai falar assim, Senhor, o que eu estou vivendo? É isso. Mas olha, não duvide jamais de que Deus cumpre as suas promessas. Porque quando você lê a Bíblia, quando você volta o seu olhar e todo o seu coração para a palavra, você vai ver de ponta a ponta um Deus que é fiel e que cumpre as suas promessas. Um Deus que não brinca com seu povo. Um Deus que é sério, que nos ama e que nos sustenta em todo o tempo. O grande problema dos crentes hoje é que eles querem viver uma fé que se adeque à vida que eles estão determinados a viver. As pessoas hoje querem viver uma fé customizada. Eu quero Deus para que Deus realize isso na minha vida. Eu quero o Senhor porque eu quero me sentir bem. Só que olha só, Deus não se adequa à nossa vida. Nós que nos adequamos aos projetos de Deus, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Para de achar que Deus vai entrar na sua vida para dar de presente para você aquilo que você tanto quer no seu coração. Não! Deus é um Deus que frustra sonhos. Deus é um Deus que muitas vezes diz não. Deus é um Deus que muitas vezes fecha portas. É verdade, sim. Porque Ele tem um plano maior e melhor para nós. Porque Ele nos ama. Como eu sonhei em ter uma casa de praia. Como eu sonhei em ter uma Mercedes do ano. Ou não, como eu sonhei em namorar e me casar com fulano de tal. E não era a vontade de Deus. Eu conheço vários filhos que ouviram do pai e da mãe dizer, não vai por aí, não vai por aí. E era Deus usando o pai e a mãe para falar, isso daí é furada, hein? Chuta que é laço, hein? É laço do passarinheiro. Não, quero realizar o meu sonho. Senhor, realiza o sonho do meu coração. Deus às vezes permite. Mas para quê? A pessoa quebre a cara e humildemente reconheça, poxa, eu quis usar Deus para validar os meus sonhos, mas eu não procurei entender quais eram os sonhos de Deus para mim. Isso é muito sério. Deus, Ele cumpre as suas promessas. Há um autor chamado John Stott, que ele escreveu um livro que eu queria desafiar você a ler. Se um dia você puder comprar, compre. Um livro chamado A Cruz de Cristo. Ele fala o seguinte, ele diz assim, a Bíblia é a história de Deus em ação. A Bíblia é a história de Deus em ação para redimir, ou seja, para levantar a sua criação perdida. A cruz é o ponto central dessa história. Toda a Bíblia aponta para esse grande evento que é a cruz. É como se toda a história humana estivesse se movendo para a morte de Jesus na cruz. E a partir desse ponto, toda a história humana estivesse se desdobrando.
A cruz é o centro da história da humanidade. É a grande história de amor, é o ponto de virada para que homens e mulheres e toda a criação pudesse se voltar para Deus e entender o profundo e verdadeiro amor de Deus. Essa citação de John Stott lembra a mim e a você que essa história bíblica é uma narrativa, é uma história que culmina em Cristo. E essa genealogia que eu e você lemos aqui, de Mateus 1, de 1 a 17, não é apenas uma lista de nomes estranhos, que não podem ser aí, de repente, uma sugestão para que você coloque o nome do seu neto ou do seu filho, né? A genealogia não é uma lista de nomes estranhos, mas ela é um testemunho do propósito de Deus em ação. É Deus cumprindo os seus propósitos. É Deus revelando a sua vontade. É Deus lembrando a mim e a você, ó, tá vendo aí? De geração em geração eu tenho sido fiel. De geração em geração eu tenho cumprido a minha vontade. De geração em geração eu tenho conduzido a história de pessoas para que cheguem ao ponto que eu determinei, porque eu estou redimindo todas as coisas, porque eu tenho um plano final e a minha estou desempregado há 3 anos. Guarda uma coisa. Deus conhece a história final. Deus conhece o seu futuro. Deus sabe aonde eu e você chegaremos. Por isso, descanse nesse Deus de amor. Porque Ele cumpre as suas promessas. E Ele nos convida a confiarmos no seu caráter amoroso e gracioso. O texto ele continua. E ele mostra para nós aqui algo muito interessante, porque essa genealogia, se você conhecer a história dessas pessoas, existe nessa genealogia pessoas muito controversas. Você sabia disso? Se você olhar, pega a listagem todinha. Quem foi fulano? Quem foi Beltrano? Quem foi? Você sabia que você vai ver até uma prostituta aqui dentro dessa genealogia? Que loucura, né? Para nós é loucura. Mas o que isso quer dizer? O que isso mostra? É que Deus, Ele está em ação. E Ele está trazendo para perto pessoas que, graças a Ele, eu e você não traríamos. Que a graça de Deus em ação é algo tão maravilhoso, é algo tão incrível, que até mesmo as pessoas que estão mais distantes são alcançadas pelo seu amor, são alcançadas pela sua graça, são alcançadas pelo seu perdão. E aí, isso era muito chocante, porque o próprio Senhor Jesus, na sua vida, Ele demonstrou isso. Você quer ver? Lucas capítulo 15, se você ler o versículo 1, que é o texto que antecede a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da mulher que perdeu a moedinha em casa. Esse texto, Lucas 15, 1, coloca aí na tela, Melina, por favor. Olha só. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicano era uma profissão que gerava uma ojeriza pelo povo. As pessoas odiavam os publicanos
Porque os publicanos eram verdadeiros ladrões. Eles tinham que cobrar o imposto lá na sua casa, seu Humberto. Imagina, um publicano ia bater lá na sua porta, ó, estou cobrando aqui o imposto, R$100. Você sabe que você tem que pagar R$100. O publicano chegava e falava assim, olha, é 1.200. Ele tinha que dar a César R$100, mas ele te cobrava 1.200. Os publicanos, eles superfaturavam os impostos, porque eles se enriqueciam a partir do roubo e da mentira. As pessoas odiavam os publicanos, tinham uma ojeriza por eles. E os publicanos, imagina, bicheiro, era isso, bicheiro, imagina. Se aproximavam de Jesus os bicheiros e os pecadores para ouvir. É assustador para nós, não é? Era assustador para o judeu. Só que o que acontecia? Os publicanos foram alcançados pelo amor de Deus, vários deles. Vamos dar um exemplo aqui? O de baixa estatura, quem foi? Quero ver se você vem à escola dominical. Quem? Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Existem até discípulos que eram publicanos, que eram cobradores de impostos. Então, esses homens que eram alijados pela sociedade foram alcançados. Agora vem aqui a questão. Deixa eu falar uma coisa muito séria, porque a gente está vivendo um tempo de uma teologia escusa, que a gente precisa deletar e afastar isso da nossa vida, que é um negócio chamado de hipergraça. Você sabe o que é hipergraça? Hipergraça é o seguinte, olha, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão fantástico, venha como você está, porque Deus te ama. E ó, aqui a gente não confronta pecado não, tá? Aqui a gente não fala de que você tem que mudar de vida não. Aqui a gente quer que você venha para você sentir essa experiência maravilhosa que é o amor de Deus. Ponto. Isso é hipergraça. Você vai viver a graça. Você vai se alcançar, você vai ser impactado, você vai chorar, você vai se emocionar. Mas não precisa mudar de vida não. Você pode continuar do jeito que você está. Não precisa transformar nem. Não. Mudança, discipulado, seguir a Jesus, tomar a sua cruz e segui-lo. Não. A gente está no século XXI, agora é diferente. Agora você pode viver a vida que você quer viver, você pode fazer o que você quer fazer, e você vem para a igreja. Isso é um falso evangelho. Isso não é graça. Isso é uma graça barata. Olha aqui. Coisa muito séria. Presta atenção aqui no seu pastor. Olha para o que aconteceu com os publicanos. Qual foi a palavra de Zaqueu? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu mudou de coração, mudou de vida, se arrependeu e passou a seguir a Jesus. A mulher pecadora, quando Jesus estava escrevendo lodo lá no chão, e trazem aquela mulher, qual é a palavra de Jesus para ela? Cadê aqueles que estavam te acusando? Porque eu falei, aquele que tem pecado que atira a primeira pedra. Ela falou, não, todo mundo foi embora. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Isso é graça. É perdão. E é a oportunidade de você viver uma nova vida. Não de você viver em pecado. Jesus, ele não veio até nós, ele não morreu para que a gente viva uma vida de pecado, mas para que a gente viva uma vida santa. É verdade, na genealogia de Jesus existem pessoas que eu e você talvez não quiséssemos ter ao nosso lado, mas elas foram alvo do amor de Deus. Isso significa, sabe o quê? Uma palavra polêmica, que eu vou falar aqui. Polêmica. Na nossa sociedade, essa é uma palavra polêmica, e eu vou utilizar aqui. Sabe qual é o nome disso? Inclusão. Ah, pastor, cuidado com essa palavra. Sim, vou falar aí com muito cuidado. Que inclusão é essa? É inclusão que permite pecado? Não. A graça inclui.
mas para que você viva uma nova vida. Não que você viva a vida que você quer viver. E eu não tenho dificuldade de falar, irmãos. Olha, se chegar um dia um homossexual aqui na igreja, sou homossexual, quero viver a vida que eu quero viver, tá aí, tudo mais. Ó, tem lugar. Pode sentar aqui. Vai ouvir a palavra do Evangelho. Sim, vai ouvir. Agora, o negócio é o seguinte. O que Jesus fala sobre isso? Vamos para a Bíblia? Vamos para a palavra. Qual é a vida que Deus quer para você? Deus nos chama a uma vida santa e reta. Deus nos chama a uma vida condizente à sua palavra. O que a palavra fala a respeito disso? Sabe qual é o problema? É que muitas pessoas hoje querem incluir, mas não querem ensinar o Evangelho. Querem abraçar, mas não querem pregar a verdade. A igreja de Jesus, e a gente olha para o exemplo de Jesus, Jesus comia com publicanos e pecadores. Mas o que ele pregava? O que ele ensinava? A mensagem do Evangelho. Ei, você que está em pecado, você que está perdido, há uma boa nova de salvação para você. Há uma mensagem de uma nova vida. Deus ama você e Ele está chamando você a uma nova vida, uma nova história, a um novo começo. Crê em mim, crê em Jesus. É isso. E quando eu creio em Jesus, irmãos e irmãs, eu tenho um novo coração. Eu tenho uma nova vida. Quando eu olho para a genealogia de Jesus, eu vejo o que a Bíblia fala sobre inclusão. É incluir para amar e para ser alvo do Evangelho. Nós como igreja, e aí essa é uma mensagem, é uma palavra de exortação para nós, para todos nós aqui. Porque muitas vezes a gente está muito disposto a se relacionar com pessoas que se parecem conosco. Pessoas que têm os mesmos gostos que nós temos. Mas saiba de uma coisa, Deus tem trazido para perto dele pessoas que são muito diferentes de mim e de você. Porque a graça de Deus, ela alcança a todas. Olha para Abraão, todas as nações, todos os povos. E Deus está trazendo para perto, para o seu povo, para o seu rebanho. Sabe aquela ideia de todas as ovelhinhas iguais? Não. Tem ovelhinha que é diferente. E por que a igreja hoje, muitas vezes, ela tem problemas que são tão nefastos como racismo, dentre outros temas? É porque a gente não aprendeu as verdades do Evangelho. Deus ama. Deus é amor. Deus está realizando uma obra em muitos e muitos e muitos e muitos corações. Olha, irmãos, se nós queremos aprender a ser igreja de Jesus, a gente precisa ter uma clara noção de que Deus está ao longo das gerações realizando uma obra. E isso aponta hoje para mim e para você. E nos dá duas direções muito claras. Primeiro, a olhar para a minha vida e olhar para o que eu tenho vivido hoje. Talvez as coisas não estejam no lugar que eu gostaria que estivessem. Eu posso ter uma certeza de que a vontade final do Senhor será realizada na minha vida. Eu não preciso temer o futuro, eu não preciso temer o dia de amanhã. Mas há uma segunda verdade também. É que Deus está trazendo para perto pessoas que definitivamente não têm nada a ver com você.
pessoas que não se parecem nem um pouco com você. E quer saber da verdade? A verdade clara é que esses também são seus irmãos. Quando eu entendo que Deus, ao longo das gerações, está cumprindo a sua vontade e o seu querer, eu preciso entender que Deus está também alcançando pessoas, e muitas pessoas, porque Ele é um Deus de amor e Ele é um Deus de graça. Deixa eu dizer aqui, agora eu quero falar uma coisa muito séria, muito séria. Talvez você conviva com um problema de depressão. Vou dar um exemplo. Deus te trouxe para a igreja. Deus, Ele conhece a sua luta. Verdade. E Deus não desiste de você. Deus não abre mão de te amar. Existem pessoas que têm problemas quanto à questão sexual. Verdade. Deus não deixa de amar você. Deus não deixa de demonstrar o seu amor, a sua graça a você. Mas assim como você que enfrenta depressão, você que enfrenta outros dilemas, saiba que Deus te convida a uma vida alinhada ao Evangelho, a palavra que é dele. Deus nos chama a um caminho de transformação. E aí eu quero terminar com aquele texto de Mateus capítulo 11, quando Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o jugo, meu fardo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jugo, guarda isso, fardo. O jugo era um instrumento, era uma madeira. Imagina o boi, né, anda assim com as quatro patas. O jugo era uma madeira que aqui está a corcunda da vaca, né? O jugo era uma madeira que vinha aqui por cima, fazia uma ondinha, e vinha aqui e fazia uma outra ondinha. Para quê? Para que esse animal que estava levando uma carga, ele agora possa ter outro do lado dele, levando também a mesma carga, para que essa carga seja dividida. Sabe qual é a proposta de Jesus ao dizer: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Sabe qual é a proposta de Jesus nesse texto? É que aqueles que vão até Ele possam agora segui-lo. Segui-lo. Preste atenção aqui, uma coisa muito séria, gente, que eu vou dizer aqui agora. Deus, Ele é um Deus que ao longo das gerações está cumprindo a sua vontade e o seu querer. E talvez na sua casa hoje você conheça pessoas que estão vivendo dilemas. E que você fala assim: Senhor, como assim? Como assim? Sabe qual é a proposta de Jesus para você hoje? Vá até Jesus. Tome sobre você o jugo de Jesus. Seja conduzido por Jesus. Você que hoje vive um dilema, em qualquer área que seja da sua vida, vá até Jesus. Siga Jesus. Deixe Jesus conduzir a sua vida. E Ele vai te levar a um caminho de transformação. Se você hoje tem um grande pecado, na verdade não existe um grande pecado, porque pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é transgressão do mandamento de Deus. Se você hoje tem convivido com o pecado, preciso te dizer uma coisa. Sabe qual é o seu lugar? Na igreja. É aqui. A igreja é o lugar onde Deus reúne os pecadores, que são seus filhos, e que entenderam o grande amor de Deus por eles, e que querem seguir a Jesus.
e que já estão vivendo uma nova vida, mesmo lutando, batalhando contra esse pecado. É isso, a igreja é o local onde Deus reúne o seu povo, que Ele está transformando de geração em geração. Quero terminar essa mensagem aqui dizendo algo muito sério para você. A nossa identidade, ela está em Cristo. Tudo na palavra converge para Cristo. A nossa vida converge para Jesus. É isso. A sua identidade, ela está em Cristo. E o que a Bíblia diz a partir de Cristo que nós somos? Somos filhos, somos redimidos, somos restaurados, somos justificados, fazemos parte da família de Deus, somos verdadeiramente amados. Essa é a verdade a seu respeito. E você precisa, à luz do Evangelho, se apropriar dessas verdades. Em segundo lugar, nós precisamos amar aqueles que estão à nossa volta. Amar aqueles que Deus está trazendo. Por mais que sejam diferentes de mim e de você. Sim, amar. Talvez Deus tenha colocado do seu lado pessoas que não estão no mesmo tempo que você. Ok. Talvez elas ainda não entendam o que você entende da Bíblia. Sem problema. Ok. Talvez elas estejam vivendo uma outra fase da vida que você já não está mais. Tudo bem. Mas o Senhor colocou. E saiba de uma coisa. Você, indiretamente, ou até mesmo diretamente, será um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Ame aqueles que Deus tem colocado à sua volta. Ontem, no passeio, a gente teve uma oportunidade incrível de entender isso. Quantas pessoas diferentes... Eu vi uma foto, gente, fantástica, da Manuela. A Manuela é uma pequititinha assim. Estava ela jogando dama com as senhorinhas da igreja. Falei, cara, é isso. Somos nós. Nós somos povo de Deus. Amar aqueles que são diferentes de nós. Em terceiro e último lugar, a fidelidade de Deus, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que Deus cumprirá os seus propósitos através das gerações. Talvez hoje seus filhos estejam distantes de Jesus. Mas creia numa coisa, Deus vai cumprir o seu propósito. Deus ama você, Deus está fazendo uma obra na sua vida, Deus está guardando os seus filhos e creia que Deus fará uma obra na vida deles. Seu esposo, sua esposa, creia, porque a boa obra que Deus começou a fazer na sua vida, Deus cumprirá ao longo das gerações, porque Ele é Deus. Eu queria terminar, Melina, por favor, coloca aí o versículo de número 17 para nós, Mateus 1, 17. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Eu quero que todos nós possamos ler esse texto, que é um texto de Natal, que fala sobre a genealogia de Jesus. E eu quero que pela fé, você leia esse versículo comigo, pensando na sua família, na sua história, pensando no seu povo, na sua geração. Isso tem muito a ver comigo e com você. Vamos ler? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Deus, ao longo das gerações, cumprindo a sua vontade. E será assim na sua vida também. E é assim na sua vida também. Que Deus te abençoe. Crê em Jesus. Vá até Ele.
Siga Jesus e viva a vida que Ele tem para você.